Hello guys, como vocês estão hoje, tudo bem? Hoje vamos falar sobre determiners. O que são determiners? Eles são palavras que, como a própria palavra diz, determinam, ou seja, especificam um substantivo. Assim que a gente vê ali os exemplos, vocês vão entender melhor. Muito bem, a primeira categoria dos determiners é identify, ou seja, eles servem para identificar o seu substantivo. Então, eles podem ser um article, um artigo, no inglês the, a ou an, lembram? E, um ou uma. Demonstratives, ou seja, eles vão demonstrar qual é aquele. Pode ser these, that ou those. Então, este, estes, aquele ou aqueles. Possessive, aqueles que vão indicar posse. My, your, his, hers ou genitive case. Então, ele vai indicar se é meu, se é seu, se é dele ou se é da Ana, por exemplo, ali no genitive. Anna's, ok? Ou então ele pode ser ordinals. Pode falar então sobre a ordem de alguma coisa. First, second, third. Então, primeiro, segundo, terceiro. Ou então ele pode ser um general. Ou um usado no geral. Como next, last e previous. Next, próximo. Last, o último. E previous, anterior. Tudo bem? Vamos ali as frases de exemplo. Ó. Let's talk about the student. Então, student é o nosso substantivo. O the está determinando qual aluno. O aluno. She wants a new car. Então, a new car. Ela quer um carro novo. Esse específico. Look at that house. Aquela, that. Your homework is easy. O homework de quem? O seu. Estou determinando. É seu. They won the first prize. Eles ganharam o primeiro prêmio. Qual prêmio? O primeiro, estou determinando. O primeiro. Next class, we'll see more. Então, na próxima aula. Em qual aula? Na próxima. In the previous chapter of the book, we met the villain. Então, no capítulo anterior do livro, nós encontramos o vilão. Então, quando? Quando foi isso? Quando aconteceu isso? Então, a gente consegue identificar especificamente aí qual a gente está falando. A segunda forma, então, de usar os determiners é o quantify, ou seja, a quantificação. A gente pode usar, então, os cardinals, que são os números sequenciais. 1, 2, 3, 4. Fractions, a half, a third, 3 quarters. Então, estamos falando aí sobre frações. Meio, 3 quartos, 1 terço e assim por diante. Multipliers, ou seja, multiplicadores. Once, twice, double or triple. Então, uma vez, duas vezes, o dobro, o triplo e assim por diante. E os quantifiers, realmente os que dão quantificação, como some, any, much, many. Então, algum, alguma, muito, muitos e assim por diante. Quando a gente fala sobre os quantifiers, a gente precisa relembrar de um conceito que a gente vê quando a gente aprende substantivos, que é countable and uncountable nouns. Então, são substantivos contáveis e incontáveis. Muitas vezes eles não fazem sentido na nossa cabeça, essa história de contável e incontável. Por isso eu acho muito mais simples a gente falar sobre substantivos no plural e no singular. Então, sempre que um substantivo vai para o plural, quando a gente fala sobre ele, usamos o countable, ou seja, os contáveis. E sempre que o substantivo fica no singular, quando nós falamos sobre ele, eles são incontáveis. Por exemplo, temos aqui books. Books são contáveis, certo? A gente consegue pôr ele no plural. One book, two books. Um livro, dois livros. Em compensação, o dinheiro, a gente não põe ele no plural. A gente sempre usa a palavra dinheiro no singular. Eu não vou falar one money, two monies. Eu não falo um dinheiro, dois dinheiros. Por isso, ele é singular. A gente usa ele no singular. Uncountable. Nosso próximo exemplo são friends. Então, você consegue contar quantos amigos você tem? One friend, two friends. Em compensação, water não dá para ser contado, a gente não conta a água. O que a gente conta quando a gente fala sobre água é o container onde ela está. Eu consigo contar, por exemplo, bottles of water, ou seja, garrafas d'água. Então, a água de dentro do container eu não conto. O que eu conto, na verdade, são os containers. O nosso próximo exemplo são students. Eu consigo contar quantos alunos eu tenho. A escola consegue contar quantos alunos tem na escola. Então,
1, 2, 3 students. Plural. Em compensação, eu não consigo contar o número de arroz que eu como no almoço. Eu consigo contar as colheradas ou as garfadas de arroz que eu dou, mas o arroz em si não. O próximo é accidents. Então, eu consigo contar quantos acidentes acontecem. Então, accident pode ir para o plural. Em compensação, electricity ou eletricidade não dá para contar. Ela não é algo que vai para o plural. Esse próximo é algo que dá um pouco de confusão quando a gente faz tradução para o português, porque as duas têm a mesma tradução na língua portuguesa. Quando a gente fala de songs and music. Então, quando a gente fala de songs, são as músicas de um artista. We can count the number of songs from an artist. Eu consigo contar o número de músicas que um artista fez. One song, two songs. Mas música num contexto amplo, eu não consigo contar. Eu não consigo contar uma música, duas músicas, quando eu falo sobre música no geral, um contexto amplo. Por isso, quando a gente vai contar algo, a gente usa many e much. Então, sempre que eu for contar coisas no plural, eu vou usar many. Então, se eu for falar muitos livros, many books. Muitos amigos, many friends. Muitos estudantes, muitos alunos, many students. Muitos acidentes, many accidents. Muitas músicas, many songs. E para coisas no singular ou incontáveis, eu vou usar much. Much money, much water, much rice, much electricity, much music. Esse se eu quero falar muito. Se eu quero falar pouco, eu vou usar few e a few para os plurais e little e a little para os singulares. Vamos aos exemplos para ficar mais simples aí. Do you know many people? Você conhece muitas pessoas? We didn't spend much money. Nós não gastamos muito dinheiro. He isn't popular. He has few friends. Ele não é muito popular. Ele tem poucos amigos. We must be quick. There is little time. Nós devemos ser rápidos. Temos pouco tempo. Do you speak English? A little. Você fala inglês? Um pouquinho. I have a few friends and we meet quite often. Eu tenho um pouco de amigos. Poucos amigos, né? Mas nós nos encontramos com bastante frequência. Sempre que a gente usa few e little, sem o a na frente, ele dá um sentido negativo. Olha, vamos analisar ali as duas frases, ó. He isn't popular. He has few friends. We must be quick. There is little time. Então, ambos ali te dão a sensação de pouco, muito pouco. Em compensação, se eu uso a little ou a few, ela é um pouco mais positiva, ela é um pouco melhor. Então, se eu te pergunto, do you speak English? E você me responde, a little, eu vou entender que você fala um pouco, que você consegue se comunicar com esse pouco que você tem. Agora, se você me responder little sem o a, eu já vou entender que você não consegue falar tanto, então vai ser bem mais difícil a comunicação. Da mesma forma, I have a few friends. Eu tenho um pouco de amigos. Então, ali, a gente está ali no caminho ali. Temos um pouco mais. Aproveitando que estamos aqui falando sobre os quantificadores, vamos então falar sobre some. O some, ele vai significar algum ou alguns, ou um pouco de. Da mesma forma, então, a gente pode falar de someone ou somebody quando estamos falando de alguém, something quando estamos falando de alguma coisa e somewhere quando estamos falando de algum lugar. O some ele é sempre usado em affirmative sentences, ou seja, ele é sempre usado em frases afirmativas. For example, we bought some flowers. Nós compramos algumas flores. There is somebody at the door. Tem alguém na porta. I'm hungry. Do you want something to eat? Eu estou com fome. Você quer algo para comer? A gente também usa o some para perguntas, em questions.
Em quais situações? Em duas situações. A primeira, when we expect the answer yes, ou seja, a gente faz uma pergunta e a gente espera que a resposta seja sim. Ou seja, is there something in your eye? It's really red. Então eu quero saber, tem alguma coisa aí no seu olho? Tá super vermelho. Provavelmente você vai me dizer que sim, né? Quando a gente tá com o olho vermelho é porque tem alguma coisa errada. A segunda forma de perguntas com some is when we offer or ask for something. Então é quando a gente oferece algo ou quando a gente pede por algo. Então, geralmente o garçom vai te oferecer: Would you like something to eat? Você gostaria de algo para comer? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? E eu posso então pedir para o garçom: Can I have some sugar, please? Você pode me trazer um pouco de açúcar? Então, some a gente vai usar em frases afirmativas ou frases interrogativas. Já o any também vai falar sobre algumas e um pouco de. A gente pode usar o any com anyone, anybody, quando falamos de alguém, anything, quando falamos de coisas, e anywhere, quando falamos de lugares. Porém, as frases com N vão ser usadas na negativa. Eu vou expressar na frase que esta é uma frase negativa. Olhem ali os exemplos. I didn't eat anything this morning. Eu não comi nada esta manhã. He never does any work. O never aí já indicando para você que é algo negativo. Never é algo que nunca acontece, ou seja, algo ruim, negativo. She went out without any money. Ela saiu sem nenhum dinheiro. Aí, sendo a negativa pelo without. Without, sem. A gente também usa o any para questions. Então, usamos o any para fazer perguntas. Ele é muito mais usado para as perguntas do que o some. Então, temos ali alguns exemplos. Have you seen any good movies lately? Você viu algum filme bom ultimamente? Does anyone mind if I open the window? Alguém se importa se eu abrir a janela? Do you live anywhere near gym? Você mora perto do gym? A gente também usa o any para meaning that doesn't matter. Which, what or who. Então o any ele vai ser usado aí com o sentido de não importa quem, qual ou o que. Temos ali alguns exemplos. You can catch any bus. They all go to the center. Então você pode pegar qualquer um dos ônibus. Todos eles vão para o centro. Então não importa qual. Doesn't matter. Which song should I sing? Any song. I don't mind. Qual música eu deveria cantar? Não importa. Qualquer uma. Né? Eu não me importo ali. Come and see me anytime you want. Então venha me visitar a qualquer momento que você quiser, não importa qual. A gente também usa any after if or having the idea of if. Então a gente vai usar any depois da palavra if, que significa se, vai impor então uma condição pra gente, ou então ele vai dar essa ideia de uma situação, uma ideia de se. Vamos ver os exemplos ali, ó. Let me know if you need anything. Então, me avise se você precisar de qualquer coisa. Apesar da frase ser afirmativa, depois do if, a gente usa anything. If anyone has any questions, I'll be pleased to answer them. Então, aqui, se alguém tiver alguma pergunta, ficarei feliz em responder. Aqui também, novamente, é uma frase afirmativa, porém, depois do if, a gente vai usar ali o any. E a última ali vai ser I'm sorry for any trouble I've caused. Então, eu estou usando any no sentido de se. Me desculpe se causei algum problema. O nosso último determiner aí é o no. O no significa não e ele pode ser usado como no one ou nobody quando eu quero falar de ninguém, nothing quando eu quero falar de nada, nowhere quando eu quero falar de lugar nenhum e none quando eu quero falar de nenhum, não existe nada. Vamos ver aí quando é que a gente usa o no.
O no, ele vai ter o mesmo sentido do any nas frases negativas. Eu posso falar, we don't have any money. Então, nós não temos nenhum dinheiro. Porém, essa frase também seria certa se eu falasse, we have no money. O no aí já indicando que é uma frase negativa. Eu não preciso negá-la. Eu não preciso usar o don't. Se eu uso don't, eu vou usar o any. E se eu não for usar o don't, eu posso usar o no. Lembram que na aula de matemática o professor falava que menos com menos dá mais? Em inglês, negativo com negativo dá errado. Então a gente não pode ter dois negativos na frase. Ou a gente usa o don't ou a gente usa o no. O próximo exemplo ali, ó. I didn't say anything. Ou I said nothing. Então, eu não disse nada. As duas frases significam a mesma coisa. She didn't tell anybody about her plans. She told nobody about her plans. Então, ela não contou para ninguém sobre os planos dela. The station isn't anywhere near here. The station is nowhere near here. Então, a estação não fica perto daqui. Então, sempre que a gente for usar o no, a nossa frase tem que ser uma frase afirmativa. Ela não pode ter uma negação, não pode ter don't, doesn't, didn't, isn't, wasn't e assim por diante, certo? A gente sempre vai usar depois de um verbo na afirmativa. Ela é muito usada depois do verbo to be, especialmente do verbo to be e do verbo have, como os exemplos ali embaixo, ó. The house is empty. There is nobody living here. Então a casa está vazia, não tem ninguém morando aqui. Eu sempre vou usar ali, então, depois do verbo to be, there is, verbo to be, there is nobody living here. Ou there isn't anybody living here. As duas frases ficam corretas. She had no difficulty finding a job. Ela não teve dificuldades em arrumar um emprego. A frase também poderia ser She didn't have difficulty. Tudo bem? E aí a gente tem a palavra none. None, que significa nenhum. Essa palavra nenhum, ela é sempre usada sozinha. Ela não tem um substantivo que vem depois. Então, por exemplo, ali, ó. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Se eu quero falar que eu não tenho nenhum, eu posso responder simplesmente none. None. Acabou. Não tenho dinheiro. All the tickets have been sold. There are none left. Então, todos os ingressos para o show, por exemplo, tinham sido vendidos. Não tinha nenhum sobrando. None left. O none também pode ser usado com of e mais um plural, uma palavra num plural. Por exemplo, none of the shops were opened. Então, nenhuma das lojas estava aberta. Eu poderia usar aí no lugar do none o any. Any of the shops were opened, ok? Vai dar na mesma. We took many photos, but none were very good. Então, a gente tirou muitas fotos, mas nenhuma delas ficou muito boa. Esse none aí, ele substitui, então, o substantivo que a gente ia usar. Se eu fosse fazer essa frase das fotos com any, a gente repetiria a palavra photo, ok? Então, para não repetir, a gente pode encurtar e usar apenas o none, o nenhuma. Nenhuma delas eu quero me referir. Tudo bem? Para que fique bem claro e bem simples, a gente vai fazer alguns exercícios e se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar mensagem.